O desenvolvimento da congregação. A nova família franciscana tem um significativo crescimento. Antes mesmo do reconhecimento pontifício, foi aberta uma casa em Felizano, onde a administração municipal confiou às franciscanas angelinas a direção da escola infantil. Em poucos anos foram abertas numerosas casas, Borgorato, Castellasso, Casal Cermelli, Bassinhana, Alexandria, Orbassano e Turim. Geralmente eram solicitadas como professoras e eram muito apreciadas, como demonstra um exemplo bem simples, o caso do Ecumenismo Antiliterum de Bassinhana, onde moravam muitos protestantes, sempre em luta contra os católicos. E não obstante esta tensão, muitos deles, vendo a qualidade da educação oferecida na escola das irmãs, não hesitaram em mandar para os católicos os próprios filhos. Além de educação infantil, as irmãs eram chamadas a servirem nos orfanatos, nos educandários e também nos hospitais, como em Urbassano. Os párocos inicialmente se dirigiam a Padre Inocêncio, porém era a Madre Clara que se preocupava em verificar os pedidos, verificar o lugar para ver as condições nas quais as suas irmãs iriam viver, trabalhar e analisar quais seriam as irmãs idôneas para as várias aberturas. A paixão pela vida das crianças, o cuidado com os mais doentes, era o critério que guiava as suas escolhas. Além desta intensa atividade apostólica, os anos sucessivos ao reconhecimento pontifício foram os anos nos quais Madre Clara procurou assegurar às irmãs franciscanas angelinas uma sólida formação religiosa e franciscana. Por muito tempo, uniu os trabalhos de superiora geral ao de mestra das noviças, preocupando-se de todas as maneiras em orientar a sua congregação a uma vida autêntica de pobreza e simplicidade franciscana, onde a caridade deveria ser uma experiência real para todas. As irmãs que viveram com ela conservavam numerosas recordações do seu cotidiano. Era muito rigorosa e muito severa na observância da regra, mas, no caso de qualquer transgressão, sabia dar a justa penitência com doçura, deixando evidenciar a sua profunda compreensão. Não gostava de desordem e superficialidade. Era uma mulher sábia e reflexiva. Não era distante nem severa e amava muitíssimo a alegria. Ela mesma muitas vezes animava as recreações, contando algumas piadas também em dialeto. Conseguiu imprimir na sua congregação um estilo familiar autêntico, no qual a fraternidade era sentida e vivida como um valor altíssimo. Esperava no portão as irmãs que estavam de passagem e as acolhia sempre com um gesto de festa. Também no confronto com as pessoas, queria que as franciscanas angelinas fossem autenticamente familiares, simples e acolhedoras. Amava profundamente a vida franciscana que tinha escolhido conscientemente. Mesmo vindo de uma família rica, a pobreza em Castelspina era real. Percebia-se que algumas vezes não teria nada para comer. Madre Clara, então, para não amedrontar as suas filhas, dizia serenamente: Irmãs, preciso alcançar uma graça do Senhor.
Nesta noite, façamos juntas um jejum pedindo ao bom Deus de escutar-nos. Vivia com convicção e confiança no Senhor e procurava ensiná-la para as outras. Amava repetir várias vezes: no Senhor coloquei a minha esperança e não serei desiludida. Todo o seu viver deixava transparecer estes valores no interno e no externo da sua congregação. Muitas pessoas teriam testemunhado, depois de muitos anos, que a sua presença materna e a sua palavra sábia trazia grande conforto quando ia visitar as famílias da cidade, deixando tanta paz. Com o passar dos anos, o empenho pela formação e o cuidado da vida espiritual da congregação, que Madre Clara tinha como a prioridade, a fez entrar em conflito com o Padre Inocêncio. Ele que foi uma ajuda insubstituível para a realização material das obras das franciscanas angelinas e que, juridicamente, tinha o papel de assistente como comissário, se mantinha como fundador da congregação e acreditava poder acolher diretamente todos os pedidos que recebia. Seguramente era movido pela generosidade e pelo desejo de ver as franciscanas angelinas crescerem em número e nas obras. Todavia, não percebia que as contínuas aberturas de casas tinha como preço o envio de irmãs muito jovens e ainda não formadas e que não teriam suportado as dificuldades que antes e depois poderiam surgir. Algumas das primeiras franciscanas angelinas começaram a demonstrar intolerância pela ação do comissário, que acreditavam intrometer-se demais, assim como os modos de agir da vigária irmã Agostina Astengo, que era uma das 3 terciárias que tinham seguido Madre Clara de Rivalta. A confiança que Madre Clara lhe dava pelas suas indiscutíveis capacidades organizativas, como também a autoridade a que ela se atribuía pela sua presença no grupo de fundação, parecia autorizá-la a um comportamento rude e despótico que acabou trazendo muita insatisfação. De tudo isso era responsável Madre Clara. Sendo ela superiora geral, como é que não conseguia frear nem a intromissão do Padre Inocêncio, nem o autoritarismo da irmã Agostina? Evidentemente, estava de acordo com os dois, diziam alguns.